Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, muito bem-vindos. Gratidão pela disponibilidade ao aprendizado deste curso, que nos aponta o caminho da libertação da nossa mente. E nós temos hoje, então, a nossa continuação, né, do estudo, hoje do capítulo 2, a sessão 4, que é a cura como liberação do medo. Lembrando que o curso tem uma... A palavra cura, ele tem um significado próprio para algumas palavras, a gente já viu isso ao longo dos estudos. Inclusive, a palavra cura também, ela tem um significado que vai além do que o mundo considera cura, assim como também a palavra medo, porque usualmente, dentro do contexto da nossa linguagem, nós aprendemos que cura é algo físico, psicológico, relacionado a um ser individual, assim como também o medo é tido como um sentimento, nem sei se dá para chamar de sentimento, mas algo que vem à pessoa individual. No curso, o curso ele é todo voltado para a mente, e nós sabemos que a mente ela é unificada, ela é uma mente só. Deus criou o seu filho, seu único filho, que é a mente que ativa o espírito, então é uma mente, que depois se fracionou nas consciências individuais. Então, quando o curso se refere à cura, ele está falando do nível da mente. E no nível da mente, o que antecede aqui a projeção e a identificação dentro do físico são pensamentos ou ideias que projetam isso. Então, a cura vai para esse nível dos pensamentos. O físico, ou a doença física, ou aquilo que fisicamente pode ser curado, é tido como o efeito visível projetado para fora a partir da condição da mente. Então, se a mente está doente, ela vai projetar para fora esse estado dela, e isso se manifesta através de um mundo doente, através de corpos doentes, através daquilo que a percepção de órgãos sensórios consegue captar, porque os órgãos sensórios foram feitos justamente para captarem esse mundo da doença, com o propósito de dar realidade ao mundo fora da mente, ao mundo fora da mente de Deus, ao mundo projetado da separação. E o medo também, ele é experienciado dentro do mundo físico aqui, como sendo uma condição individual, onde aparentemente medos diferentes afetam pessoas diferentes, o que amedronta um, o outro tira de letra, mas o medo, então, aqui do curso, ele fala de uma condição anterior aos efeitos do medo, que é isso que nós sentimos aqui, que é a condição de medo da mente, que nós fugimos da mente por medo de Deus e nos identificamos nesse mundo da individualidade por medo. Então, é um medo que antecede ou transcende, transpassa o mundo físico, transpassa a nossa percepção individual. E essa sessão de hoje, ela vai nos trazer, então, a cura como liberação do medo. Então, a cura é necessária lá no altar de Deus. E isso nós vimos na última aula, que o altar de Deus, ou então a mente, onde a mente foi criada pela mente de Deus, ao ele se estender, essa mente foi profanada por uma ideia, por um pensamento impossível. Mas Deus deu a sua resposta. Então, mas como essa mente, essa ideia produziu esse efeito de uma crença de separação, a cura agora precisa acontecer nessa mente que ainda acredita nesse efeito, ainda acredita na separação. Então, a cura é da mente, e ela é tido como a liberação do medo, ou seja,
liberando o medo, a cura acontece naturalmente. É o medo que segura a crença, é o medo que segura o efeito da separação como se fosse real, como se ele tivesse a capacidade de fazer o mundo a parte de Deus, que é onde a experiência física atesta através dessa experiência de que existe um mundo fora de Deus. Então, nós vamos ver aqui essa sessão, a cura como a liberação do medo, e antes de iniciar, então, a leitura comentada, para vermos como que Jesus nos traz esse ensinamento, eu peço a vocês a nós nos unirmos no nosso propósito, como sempre tenho pedido e como sempre temos feito, de entregarmos esse momento de estudo ao Espírito Santo. Nós podemos até nos preparar para esse momento, aquietando o nosso pensamento superficial, nossos pensamentos funcionais, deixando eles irem, deixando eles para o lado, respirando calmamente, profundamente. Isso para trazer toda a atenção e o melhor da nossa capacidade de aprendizagem para esse momento e permitirmos que o Espírito Santo use dessa capacidade que nós fizemos de aprendizagem para aprender um mundo separado de Deus. Agora, o Espírito Santo use para nos ensinar sobre o que realmente é a expiação, o que é a cura e como escapar do medo que jogou a nossa consciência para dentro de uma individualidade. E assim, entregues e descansando, confiantes no Espírito Santo, nós estamos prontos para vermos o que Jesus tem a nos trazer sobre esta sessão. Então, a sessão 4 do capítulo 2, a cura como liberação do medo. Nossa ênfase agora está agora na cura. Então, a cura, realmente, esse curso aqui, ele foi trazido para a cura. A necessidade aqui do mundo é de cura. E Jesus, como eu falei antes, não está falando de uma cura física, não está falando de uma condição comportamental, está falando daquilo que antecedeu ao efeito que é a condição física e comportamental. Então, na mente, realmente a nossa ênfase está na cura da mente que acreditou separação. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Então, o milagre, ele não é um fim. Então, quando, principalmente, a quem não tem noção do que seja esse livro e pega o livro pela primeira vez, intitulado Um Curso em Milagres, isso gerou já em muitos estudantes futuros, e isso é neutro, é a forma do curso chegar a ele, mas gerou uma expectativa de que o fim desse curso seja ensinar milagres. E não é esse o propósito. O milagre é um meio para se alcançar a cura da mente. Então, o milagre não é algo que deva ser visto como um fim. Como que nós podemos usar um milagre para o fim? Quando usamos o milagre com o propósito, por exemplo, de consertar esse mundo dual, esse mundo físico, o mundo comportamental. Quando acreditamos que a paz virá consertando alguma coisa que está errada no mundo. E o milagre, ele não tem esse objetivo. Ele faz isso cruzando pelo mundo. Então, o meio, ele traz paz às mentes aqui, mas como um meio, não como um fim. O objetivo não é curar o mundo, mas curar a mente que pensa que existe um mundo. E o meio, então, é os milagres que certamente se apresentam e são muito bem-vindos nesse mundo. Então, de fato, milagres há, mas eles são um meio. A expiação é o princípio.
O que é o princípio? O fundamento. São as leis nas quais essa liberação, esse desfazer do equívoco da mente acontece. Então, expiação, o nome dado ao conjunto sobre o qual a correção acontece. Então, o modo de pensar, ou o pensamento do Espírito Santo de Deus, como princípio, como o embasamento, a base, em cima do que o milagre vai se basear para acontecer. E a cura é o resultado. Então, usando o milagre como meio. E o milagre se baseando na expiação, não tem como não resultar em outra coisa senão a cura da mente. Para isso que nos foram dados os milagres, para isso que nos foi dado esse remédio da expiação, para alcançarmos a cura da mente que acreditou ter se separado de Deus. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. Então, milagre de cura. A cura é o fim, é onde nós queremos chegar através dos milagres. Então, são realidades, são ordens diferentes. Milagre é só o meio. A própria cura não é um milagre, é a condição natural da nossa mente. Lembra, como nós aprendemos na última aula, que o altar de Deus, que é a mente, que está na mente, foi profanado pela ideia de separação, e esse altar tem que ser restaurado novamente à sua condição natural. E a cura faz isso. O milagre é o meio. E expiação é o fundamento, então, o princípio sobre o qual toda cura acontece. A expiação ou o milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. Então, a expiação é o milagre final, ou a cura total, quando o último pensamento separado dentro de cada consciência vê o quanto isso era apenas uma fantasia, um pensamento vão, e aceita a sua realidade dentro da sua criação, dentro da mente de Deus, então essa expiação, ela traz automaticamente a cura da mente. E a mente curada vê-se novamente parte íntegra do Pai e de toda a criação, do Pai e de seu Filho, então, do Cristo. O tipo de erro ao qual é aplicada a expiação é irrelevante. Então, a expiação, ela serve para todos os tipos de erros, todos os tipos de equívocos, toda e qualquer ideia equivocada da mente, a expiação serve para desfazer. Nós também vimos isso em duas aulas anteriores, o quanto a expiação ela está ativa o tempo todo, mas ela, como passo final da cura final da mente que pensou separação, é quando o último pensamento equivocado é visto como irreal, não é mais dado a ele status de realidade. E por isso que a expiação, agindo o tempo todo, ela é irrelevante a qual tipo de pensamento que ela é aplicada. Toda cura é essencialmente liberação do medo. E o medo é o efeito natural de quem acreditou ter se separado de Deus. É impossível pensar que separou-se da fonte de vida e não sentir medo por esse rompimento, ou por ter usurpado do poder da fonte. Então, mesmo não sendo real, mas a mente acreditando, e a mente necessariamente acreditou na separação, ou não poderia experienciar-se no mundo fora da mente de Deus. Seria impossível ver e sentir um mundo dual, separado da condição de céu, se não houvesse um pensamento de separação. E havendo um pensamento de separação, é impossível que essa mente
não sentisse medo de uma suposta retaliação de Deus, medo de que Deus cobraria de volta pelo poder usurpado, porque só existia uma fonte de poder, até para pensar separação, até para acreditar que aqui existe um mundo, até para poder fazer todas as coisas dentro do mundo aqui, sejam consideradas boas ou más, ou alegres ou tristes, ou sofredoras, ou em êxtase, tudo isso demanda poder de alguma forma. Mesmo isso aqui sendo um poder invertido do poder de Deus, ainda em origem é o poder de Deus que é utilizado para ver-se ou acreditar-se nesse mundo separador. E isso causa um senso que é impossível de esquecer, um senso na mente que a consciência individual esquece, mas na mente é impossível apagar, de que se usurpou do poder de Deus, de que está se roubando de Deus. E isso causa medo, e o medo, obviamente, vai trazer deturpação a toda a projeção, a tudo que vem abaixo dele. Então, todo o medo experienciado na forma física e psicológica aqui é apenas um efeito desse medo, dessa condição anterior ou fora do mundo e do espaço, que é da própria mente. E, portanto, a liberação desse medo lá na mente é que cura a nossa mente, que cura a ideia de separação de Deus e, consequentemente, quando a ideia de separação de Deus desaparece, o que volta é a lembrança da condição do céu. O que volta é a condição do próprio Cristo sendo o nosso ser. Então, a liberação do medo, esta é a real cura. É para isso e para auxiliar nisso que os milagres estão aqui à disposição e nós estamos sendo convocados a sermos trabalhadores em milagres, ao invés de sermos trabalhadores do ego, que reforçam os efeitos do medo aqui no mundo, que perpetuam esse medo eternamente. Para compreender isso, para compreender a cura através da liberação do medo, tu não podes estar amedrontado. Então, uma mente amedrontada, ela está automaticamente bloqueada para olhar de volta para o próprio medo. Então, nós precisamos primeiro nos liberar do medo, para depois olharmos para a expiação, para depois aceitarmos a expiação. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Então, por isso, Jesus está nos ensinando um curso em milagres para aceitarmos a cura, porque a cura dentro de uma mentalidade de medo, dentro de uma mentalidade que acredita que está usurpando do poder de Deus para parecer ter uma vida própria, ela está inserida num contexto de medo da mente e por isso ela não consegue olhar de volta para a sua realidade, ela não consegue despertar. Então, nós precisamos ajuda agora para desfazer o medo, e a condição do medo fomos nós que a fizemos. Então, cabe a nós permitir que ela seja desfeita. Então, nós precisamos desfazer esse medo, e os milagres estão aqui à nossa disposição para nos ajudar a desfazer esse medo. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. Então, para o plano da expiação, que é o desfazer do medo, e sem medo a mente automaticamente lembra da sua real condição, então, um passo importante da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. Significa desfazer o erro na mente que pensou separação e desfazer o erro também agora aqui vamos chamar assim, na fase final da separação, dentro da consciência
individual, desfazer os erros dos quais estamos cientes, porque a consciência individual, ela só está ciente daquilo que ela vê dentro de uma limitação chamada o seu próprio eu, o seu eu físico e psicológico. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira adversa outro. Então, o que é a doença na realidade, aqui na consideração do curso? A doença é a mentalidade que não está certa, a mentalidade que pensou separação e se identificou com essa mentalidade, ou a mente errada, ou a mente do ego. Então, identificar-se com essa parte da mente é o mesmo que doença. E essa doença, ela, ela traz, ela é resultado, então, da confusão de níveis, que acha que agora um nível pode afetar outro. Então, acreditando agora no nível da consciência separado individual aqui, nós acreditamos que o que acontece aqui afeta a nossa mente, e na mente acreditamos que afeta o mundo aqui. Então, isso está interligado na nossa crença. Então, nos é dito para curarmos ao mundo a ideia daquilo que estamos cientes aqui, e esquecemos ou não temos alcance por conta própria de saber que a cura tem que acontecer lá onde é a causa da doença, que é na mente. Então, a mente, ela não tem o poder de nos ferir se nós assim não o permitirmos. E assim as coisas aqui do mundo. Nós achamos que o mundo nos afeta, mas ele só pode afetar se a nossa condição de medo assim o permite. Nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. O mundo aqui é um efeito, o mundo não é causa de nada. A causa do mundo é um pensamento de separação na mente. O que os milagres fazem? Corrigem essa confusão de nível de que é o mundo que precisa de correção, que é o mundo que precisa de cura, ou que é a nossa consciência individual que precisa de cura. Isso ainda é separador. Isso é dotar o nível de um poder que ele não tem, porque o poder real vem da mente. Somente a mente tem poder. E os milagres, eles vêm justamente aqui para corrigir essa crença de que as coisas do mundo podem nos afetar, que o mundo tem poder de nos afetar. Então, nós podemos viver ou vivenciar o mundo dentro, acreditando que o mundo é real e todos os acontecimentos do mundo sejam os fatores que fazem o modo como nós nos sentimos, ou podemos também vivenciar agora através da correção, permitindo que os milagres sejam a constante, enquanto ainda olhamos para esse mundo, porque a consciência individual está aqui. Então, nós temos agora esses dois modos de vivenciarmos, dentro do ego ou dentro dos milagres. E aceitando os milagres, isso corrige a confusão de nível, e justamente porque corrige a ideia de separação, ou a causa de tudo que foi projetado aqui no mundo, que é um pensamento de fuga lá da mente e de separação da mente. O João levantou a mão, por favor. Oi, Ing, eu quero trazer Oi. algo sobre essa questão da confusão de níveis, né? Porque assim, quando a gente ouve algumas pessoas falando níveis, né? Alguns professores usam essa interpretação de nível 1 e nível 2. Jesus não coloca essa coisa de nível 1 e nível 2 dentro do curso, mas ele fala
do nível da realidade e o nível da ilusão. Quando ele fala sobre níveis, ele nunca fala de um nível à parte de Deus ou de um nível além da realidade de Deus, como se algo tivesse realmente acontecendo, né? Ele explica que sim, na consciência, se sentindo dentro de um senso de separação, essa consciência, ela se ilude. E na crença da consciência, ela faz uma confusão de níveis. O que é a confusão de níveis? É assim, ó, é como se a existência, ela tivesse começado a se misturar com as coisas físicas, com as coisas do corpo. Só que isso não está acontecendo, né? Por exemplo, aqui, se você pegar um café e misturar com leite, você vai ver que as duas coisas se confundem. Você não consegue mais saber o que é café, o que é leite, porque toma uma outra forma. No caso, quando Jesus fala sobre confusão de níveis, ele sempre fala sobre a confusão de níveis num sentido de que ela não acontece. Exatamente como você trouxe aí. O pensamento de separação é sem significado e ele não faz nada com Deus. Então, o que é real não está fazendo isso aqui com a ilusão. O que é real não está se misturando com o corpo, o que é real não está se misturando com uma forma, o que é espírito não está se transformando em imagem. Né? Tanto que tem vários lugares no texto que Jesus traz que não adianta nós buscarmos representação do ser em símbolos. Por isso que ele fala tanto sobre a gente deixar os símbolos de lado e não buscar nenhuma representação do espírito na forma, né? Então, quando ele fala assim, que é como você trouxe aí, que é corrigir a confusão de níveis, é aceitar que só um dos níveis é real. Essa é a correção dos níveis. Porque se a gente tenta lidar com essa correção ou aceitação dos milagres como se as duas coisas fossem reais, essa consciência ela permanece dentro da crença na separação. Por isso que ele fala bastante para a gente aceitar, acima de tudo eu quero ver, né? Aceitar uma única meta, aceitar um único sistema de pensamento. O que significa isso? Significa que a consciência, cada fragmento de consciência tem que descansar na expiação. O que é descansar na expiação? É aceitar que só Deus é real e o pensamento de separação não tem efeito e não gera nada. Então, se só há a realidade de Deus, não há um segundo nível. Essa é a correção da confusão de níveis. Porque se só existe um nível, não há outro nível, não há outra coisa além disso para que algo possa se confundir. Se só há uma única realidade, não é possível o conflito. Então, quando ele fala que os milagres eles são um meio de corrigir a confusão de níveis, para a consciência compreender o que é essa correção de níveis, né, corrigir a confusão de níveis, a consciência tem que aceitar que só existe uma única coisa. Por exemplo, se eu vou estudar essa metafísica de um curso em milagres, achando que eu sou o João aqui, ouvindo a Ing, eu já estou dentro da confusão de níveis, porque eu acho que é o João que tem que entender alguma coisa. Né? Mas quando eu venho para essa reunião, por exemplo, aceitando que não tem Ing, não tem João, não tem um livro azul e não tem nada para ser aprendido na criação de Deus, então a minha fé está deslocada para a totalidade e eu estou escolhendo um só dos lados. Ao aceitar que só existe esse único lugar, só existe a realidade de Deus, aí sim a minha consciência passa a receber mudanças na percepção. Essa consciência passa a receber testemunhas que vêm do amor, que vêm do próprio Deus, que vão demonstrar nessa consciência que essa ilusão não está aqui e que nada do espírito pode ser trazido para cá. Ou seja, o que é essa correção de níveis? O que é a correção da confusão de níveis que ele explica dentro da metafísica? O milagre sempre deixa claro que um nível não está aqui porque ele nunca existiu. E só a realidade está aqui, e só a realidade é o único nível. É a única coisa que existe, né? Então, o que é essa correção? Só existe o nível de Deus, não há outro nível além disso. Então, enquanto a gente tenta lidar com essas mudanças de percepção, acreditando que existem as duas coisas, a consciência permanece tentando aprender de um lugar de dentro da confusão. E aí, fica confuso e a gente fica tentando trazer muita coisa do nível de Deus para achar que é o João aqui que vai experimentar. Por isso que a gente rejeita muitas coisas, né? Muitas coisas que são ditas de outras pessoas, por exemplo. Então, assim, é importante que fique claro que quando Jesus fala sobre confusão de níveis e a correção que os milagres trazem,
O milagre sempre lembra que só existe um nível e não existe o outro. Essa é a maneira de corrigir o que parece ser uma confusão de níveis. O que parece a ideia de que algo na criação de Deus está sendo afetado, né? Como é que essa crença, como é que essa consciência se ilude praticando a confusão de níveis? Ela pega as coisas do corpo, ela pega as coisas do comportamento e ela está o tempo todo fazendo uma ponte, que são os pensamentos, né? Que a gente chama de significado. Ela está fazendo uma ponte acreditando no nível da crença, mas não no nível do fato, né? No nível da crença, essa consciência, ela conta para si mesma que aquilo que ela está experimentando no nível do pensamento está acontecendo com o ser. Só que, em fato, em realidade de verdade, nada está alcançando o ser. Por exemplo, as pessoas que estão sendo afetadas lá no Rio Grande do Sul, no nível do comportamento, no nível aqui da ilusão, sim, tem uma coisa que está acontecendo. Mas no nível do ser, nada está acontecendo com aquelas consciências. É só uma encenação, né? Então, o que que o milagre faz? O milagre faz essa separação que a realidade é real e ela não está sendo ameaçada e nunca foi, e aquilo que está sendo encenado não existe aqui. E isso vale tanto para as coisas positivas como para as coisas negativas, né? Por exemplo, se eu aceito que uma tragédia no Rio Grande do Sul não está causando nada na minha sensação interna, porque isso não está causando nada em Deus, se eu descanso nessa fé, isso serve também para as coisas positivas. Quando, por exemplo, eu vou lá e vou comer um bolo de chocolate, a sensação de satisfação ou de prazer também não está causando nada no ser. Então, aceitar que uma coisa não está se misturando com a outra serve para todas as coisas na ilusão, tanto o positivo como o negativo. Então, nada na ilusão sendo positivo e nada na ilusão sendo negativo está afetando o ser, porque esse nível na ilusão não existe e só a realidade de Deus existe. Essa é a correção que o milagre traz. O milagre sempre vai lembrar disso. Não existem dois níveis. A correção de níveis, a correção da confusão de níveis é isso. Na consciência, ela acredita que tem dois, mas o milagre vai demonstrar que só tem um e o outro não existe. Por isso que nem aquilo que é negativo, nem aquilo que é positivo, a consciência vai continuar acreditando que tem uma realidade, porque ela sabe que só Deus é real. É sempre isso que o milagre vai demonstrar. Fez sentido, Ink? Sim, e o milagre, então, é o meio, o nome que a gente dá temporariamente para esse processo dessa aprendizagem. E o milagre não ocorre se for, por exemplo, usado para reforçar a separação ou para validar o nível ilusório. Então, é exatamente por aí. E o nome dessa correção nós chamamos de milagre aqui. Então, por isso que se chama de correção dos níveis, porque justamente até o próprio milagre é ilusório, mas ele é um recurso necessário enquanto existir uma crença de separação. É isso. E eu queria Dentro disso que você trouxe. Eu queria complementar com um exemplo que quando eu passei a compreender isso, né, que o milagre ele realmente desfaz tudo na ilusão e ele não favorece nada na ilusão, porque assim, eu sempre conto assim nos estudos que a gente participa ali nos grupos e tal, que essa imagem aqui, que aqui recebe o nome de João, eu sempre tive uma experiência de muita retaliação com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe e com os meus irmãos. Então, desde pequenininho, eu cresci tendo muita experiência de conflito com ela e com os meus irmãos. E aí, quando com 17 anos eu saí de casa, por exemplo, vim para a faculdade e tudo mais, eu criei uma relação de muito afastamento com ela. Mas tinha aquela parede, como muitos de nós aqui a gente experimenta em relação, que parece que são para outras pessoas, né? Quando eu chegava perto da minha mãe, tinha uma sensação de aversão, assim, que eu senti. Era como se não tinha nenhum tipo de afinidade ali entre nós. Era uma muralha mesmo que tinha. E eu sentia ranço de várias coisas que ela fazia. Eu sentia irritação, né? Tinha muitas coisas, sabe, hábitos que as pessoas fazem, que a gente se incomoda, até com o jeito que a pessoa anda. Tinha coisas que eu me incomodava com a minha mãe que ela não precisava falar nada, assim. E eu sentia isso, até ter conhecido um curso em Milagres. Quando eu conheci um curso em Milagres, a minha mãe, ela foi a primeira testemunha de que uma mudança de percepção tinha acontecido.
né? Quando eu conheci o curso, comecei a participar das reuniões, assim, estava bem no comecinho, me trouxeram um questionamento, me falaram assim, você já parou para pensar o que foi a experiência da tua mãe antes de você ter conhecido ela desde o momento que você nasceu? Quando eu considerei o questionamento que essa pessoa me trouxe, ali eu mudei toda a percepção que eu tinha sobre a minha mãe. Só que aí, Ing, o que aconteceu? Eu percebi que o ranço tinha saído, a irritação tinha saído, tudo isso tinha saído. Só que automaticamente eu fui indo para um lugar oposto. De repente eu comecei a ser o melhor filho, de repente eu queria dar um monte de presente para minha mãe. Pra vocês terem uma ideia, teve um final do ano de 2000, acho que 2021, não me lembro. Eu estava tanto nessa vibe de ficar trazendo o amor para o mundo, e eu estava, né, percebendo a armadilha ali, só fui perceber depois, que eu levei um caminhão de mudança daqui de Londrina para Tamarana, que a minha mãe mora em Tamarana. Eu levei um caminhão de mudança com não sei quantas coisas para trocar as coisas da casa dela. Então, troquei pia, troquei armário, troquei guarda-roupa, cama, sofá, de tanto que eu estava mostrando que eu tinha me tornado o melhor filho para ela agora. Só que lá no fundinho tinha uma sensação de falsidade que eu ainda experimentava. E tinha uma sensação ruim, porque eu percebi que os meus irmãos começaram a se comparar comigo. Principalmente a minha irmã. Minha irmã um dia chegou para ela e falou assim, lá, o teu melhor filho está chegando. Né? O teu melhor filho está chegando. Porque eu tinha mudado realmente a maneira como eu conversava com a minha mãe e como eu me comportava com ela. Aí um dia, eu percebi que aquilo não era um lugar verdadeiro. E naturalmente eu fui me aquietando de novo, ficando quieto, e fui percebendo esse oposto que a minha mente fez, que ela começou a querer ter comportamentos que na nossa consciência a gente quer associar ao amor. E aí eu comecei a ver que aquilo não fazia sentido também, porque eu percebi a falsidade daquilo. É como você falou, ainda era separador, porque eu tinha aceitado que as mudanças eram para o João, e as mudanças não seriam para todas as consciências, como para minha irmã, os meus irmãos. Eu não estava aceitando que o milagre é um milagre numa única consciência separada. Eu estava achando que o milagre era para mim, para o João. E aí, eu comecei a ficar quieto e comecei a me observar mais. E aí eu comecei a mudar algumas atitudes que eu estava tendo. Continuei me relacionando normal com a minha mãe, assim como faço até hoje, mas eu percebi que eu tinha caído nesse oposto de ficar trazendo o amor para o mundo. E eu vi que não era ali, porque eu ainda estava me encaminhando para a falta de paz, porque era um lugar ainda de especialismo, né? E aí foi quando eu entendi isso, Ing. Quando a gente passa a realmente descansar na expiação, tem uma coisa que o milagre faz na consciência, que você passa a entender que não tem uma pessoa aceitando correções de crenças, mas tem uma única consciência que está pensando toda essa ilusão que está sendo corrigida. Quando esse fragmento aqui aceita que essa imagem é sem significado e que todas as coisas que essa imagem está se relacionando também são sem significado, tanto no sentido positivo como negativo, você passa a entender que há uma mudança muito mais além desse fragmento aqui que está acontecendo, né? Tem pessoas que estão aceitando mudanças de percepção baseado na minha decisão que eu nunca vou conhecer. Tem pessoas que moram em outros países que vão aceitar essa correção e essa imagem aqui nunca vai se deparar. E eu comecei a entender isso. Comecei a perceber, sim, as mudanças nos meus relacionamentos aqui, como eu trouxe no exemplo com a minha mãe, mas a mente ainda tem que ir além disso, ela tem que ir além nessa aceitação da expiação, de aceitar que realmente a ilusão toda é uma ilusão. O espírito não vai ser trazido para cá. A consciência vai experimentar os efeitos desse milagre, sim, como um efeito secundário, como você sempre traz ali, ó. A consciência vai experimentar os efeitos dessa mudança, sim, aqui nessa ilusão. Mas ainda assim é só para ela continuar olhando para a totalidade e aceitar que toda essa ilusão é sem significado. E é desse lugar que o ataque realmente vai ser transcendido e a gente não vai ficar querendo mudar o mundo ou ficando tentando consertar as coisas aqui no mundo. É isso, Ing. Só queria compartilhar com isso.
Isso, e você compartilhou, em outras palavras, do verdadeiro propósito, da mudança de propósito da mente. Porque antes havia um propósito, tanto no ataque quanto depois no amor, de ainda manter a separação. E quando percebeu isso, permitiu que o propósito seja voltado novamente para a cura da mente. E isso te deu essa abertura ou essa clareza de ir além aqui, de permitir que, então, os milagres agora se manifestem no mundo, mas diante do propósito de não mais se enganar com a realidade, de não mais acreditar na separação. Obrigada, João. E seguindo, então, aqui no 2.4, só a mente é capaz de errar. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos que níveis são ilusórios ainda e nós precisamos aprender sobre eles agora para justamente desfazer a ideia de níveis, porque a mente que se acha individual, ela acredita em níveis. Então, nós acreditamos que nós somos capazes de errar aqui, individualmente, no pensamento individual. Mas o que nós estamos aprendendo aqui, que a única instância que é possível errar é a própria mente que pensou separação. Então, só ela é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Então, todas as respostas que dão realidade a esse sonho aqui, através do testemunho do corpo, são apenas respostas do erro que está acontecendo na mente. Então, corrigindo a mente, tudo o que vem abaixo dele também é automaticamente desfeito. O corpo não pode criar, e a crença em que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. Todas as doenças físicas e psicológicas são nada mais do que crenças da mente, projetadas para fora da mente, para dentro da consciência individual, de que um corpo físico e psicológico possa criar coisas. E aí esse corpo, ele sofre em detrimento disso. Ele sofre, então, a doença física, os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Então, se não é possível, como o João acabou de dizer, que não existe, como que é possível sentir aqui se não existe, se não é real? Isso o curso chama, então, de mágica. O mundo aqui é uma projeção, um holograma ou uma grande mágica, um efeito mágico, algo que não é real, mas que, se quisermos, podemos acreditar. Então, a enfermidade física é também uma espécie de mágica, porque porque ela quer demonstrar que a nossa realidade ainda é esse ser físico. Toda destruição que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Então, a mente projetou um roteiro de matérias, fez um mundo dual de matérias, e a crença de que existe uma capacidade criativa na matéria, que o corpo é capaz de fazer algo por si só, como ele sendo real. Então, e que a mente agora não tem nada a ver com isso, que as decisões são dentro do físico, porque o físico tem realidade. Então, essa é a crença que está por detrás da doença física, porque o corpo não tem essa capacidade. Até para se pensar esse equívoco, da mente que parte esse erro, esse equívoco. E, e por isso que essa ideia de que o corpo pode criar, ela vai se manifestar, então, em doença, porque é algo irreal. É uma doença nesse sentido, de que não é verdadeiro, não é real. Esse erro pode tomar duas formas. Então, o erro de acreditar que o corpo tenha a capacidade de nos afetar e que a mente não tem poder sobre o corpo. Esse erro pode tomar duas formas.
Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Então, acreditar que o corpo afeta a mente, ou acreditar que a mente cria através do corpo, são só dois meios diferentes, de alto para baixo, de baixo para cima, mas do mesmo tipo de equívoco. Quando fica compreendido que a mente, um único nível da criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Então, quando fica compreendido que a mente real, a mente foi criada por Deus, ela, no nível da criação, no nível da realidade, no nível do céu, ela não pode criar além de si mesma. Assim como Deus não nos criou além de si mesmo, porém dentro de si mesmo, a nossa mente, que é co-criadora com a mente de Deus, ela também só cria dentro de si mesmo, o que a mente cria permanece nela, mas é a criação que também, por sua vez, cria e também permanece dentro, e assim como essas criações, então, continuam desde o início dentro da mente de Deus. Isso não é compreendido no nível da separação. Isso só pode ser compreendido dentro de uma mente curada. E dentro da mente curada, então, não existe mais confusão de níveis, porque não existe mais outro nível. Como o João acabou de trazer, uma mente curada, ela sabe que só existe um nível de Deus e das criações, de suas criações, e nada fora disso é real. Só a mente pode criar, porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Então, a mente, ela é o agente ativador do espírito. O espírito é criado, ele é eterno e imutável. A mente, para criar na condição de céu, a mente ativa o espírito. E por isso que só a mente pode criar. A mente de Deus criou a mente do Filho, que cria como Deus mentes que são filhos desse Filho, e, portanto, como estão ainda em Deus, são filhos de Deus. E a essa criação, a partir de Deus, nós chamamos de Cristo. Então, e só isso é criação. O resto, o corpo, que é um instrumento de aprendizado para essa mente, enquanto ela está projetando ao invés de criar, isso é um equívoco que tem por meta assegurar que a separação é real. O propósito da crença de que o corpo é capaz de aprender e de criar é assegurar que a separação, de fato, de Deus, ela aconteceu. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. O corpo, ele, na verdade, sequer é real. Então, ele não tem uma lição por si só de aprendizagem. Ele é um meio. E é necessário, por enquanto houver uma correção a acontecer. Mas ele, por si só, não é uma lição, porque ele nem sequer é real. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. Então, esse é o novo propósito. No propósito da crença de separação, o corpo veio para aprender de que a separação de fato aconteceu e que criamos ou fizemos o mundo à parte de Deus. Mas agora, dentro da correção, o corpo serve só como um meio para aprendizado, para desfazer, o meio para desfazer essa crença de separação. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Então, a única coisa que o corpo pode fazer, além de servir ao aprendizado, o pior que ele pode fazer, se ele for usado de outra forma, é não servir para o aprendizado. Só isso. Ele continua não sendo uma lição em si. Ele não precisa sequer ser perdoado, porque ele realmente não é real. Ele pode servir para seu propósito, ou, quando a mente não escolhe assim,
não servir para o propósito do aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. Então, não é o corpo que interfere na aprendizagem da mente, que pensou separação e acreditou, e agora está aprendendo que isso não é real. Então, o corpo em si, ele não pode interferir nessa decisão da mente. Essa decisão de acreditar no equívoco ou aceitar a realidade é somente da mente. O corpo não tem poder de interferir nisso. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação, no que se refere a defesas de dois gumes. Então, a expiação é uma defesa da verdade aqui dentro do sonho. Mas é uma defesa que não tem dois gumes, que não pode atacar ou ferir de volta quem a está usando, só pode defender mesmo a verdade. Quando o corpo ele é visto como um instrumento de comunicação, ele também passa a ser visto como uma defesa da mente, porque ele facilita o aprendizado da mente, mas a invulnerabilidade faz com que a condição do corpo não possa afetar a mente, só pode protegê-la do equívoco e não afetar a condição dela. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. Então, quando não se vê o corpo como sendo algo que ele não pode ser, que é ser a nossa identidade, o nosso ser, essa interpretação de que ele é só um instrumento de aprendizagem, isso faz com que ele possa servir como meio para os milagres se manifestarem, porque ele não está sendo interpretado equivocadamente como sendo uma criação da mente, como sendo o nosso ser. Ele está sendo visto como realmente é, um instrumento temporário, somente dentro da ilusão, enquanto a mente está na fase de aprendizado. Quando a mente aceitar a realidade de Deus e somente a realidade, não há mais necessidade de corpo e esse mundo desaparece. Parece desaparecer, porque na verdade nunca foi real de qualquer forma. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser, e com frequência são, supervalorizadas. Dentro do conceito do mundo, o corpo é tido como sendo o nosso ser e que ele tem que ser defendido a todo custo, que se nós perdermos o corpo, nós morremos, nós deixamos de existir. É isso que o mundo acredita e, portanto, ele supervaloriza esse meio de aprendizado. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Então, havendo a mente que enxerga o mundo, é praticamente impossível negar o corpo, porque o corpo e o mundo foram feitos da mesma ilusão. Então, como ele vai explicar aqui adiante, enquanto a mente acreditar que existe um mundo fora da mente de Deus, não se deve, então, negar o corpo, como ele diz. Aqueles que o fazem, né, aqueles que negam a existência do corpo, aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Então, enquanto acreditar que o mundo aqui existe, não nos é pedido para negarmos que esse mundo é feito de corpos. Aqui o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente, negando que não é mental. Então, não é necessário proteger a mente dizendo que o mundo não existe se a minha consciência ou o meu perceber, enquanto o meu perceber ainda percebe um mundo. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, então, qual que é o poder
o aspecto desafortunado, ver um mundo de corpos, ver um mundo físico em lugar do céu. Então, se alguém nega esse aspecto desafortunado, se alguém nega que dentro do mundo físico existem corpos, esse alguém também está negando o próprio poder. Então, por isso que não é necessário negar a crença, de que nós pensamos que haja um corpo aqui, porque se nós o fizermos enquanto ainda estivermos enxergando o mundo, nós só enxergamos o mundo porque a nossa mente teve o poder de projetar esse mundo. Se nós dissermos que o corpo que a mente projetou não existe, nós estamos dizendo que essa mente, então, não tem poder. Ela não projetou um corpo, ela não teve esse poder. Mas se a mente não tem poder, como que a mente vai escolher pela cura? Como que a mente vai voltar a saber que ela tem todo o poder de Deus, que ela é parte íntegra do poder de Deus? Então, não é desfazendo o poder da mente que nós vamos voltar a saber que todo o poder está na mente da criação de Deus. Todo o poder está na mente real. Todo o poder está na mente de Cristo. Então, não negamos o poder da mente, mesmo que seja de pensar equivocado, de projetar equivocado. Não negamos isso, porém aceitamos a correção, aceitamos o desfazer do equívoco da mente, não o desfazer do poder da mente. A mente tem poder, se ela quiser, sim, de projetar equívocos, mas nós não negamos o poder da mente, negamos a realidade de uma projeção ilusória. Então, é necessário de diferenciarmos isso. Então, enquanto nós estivermos num sonho de mundo dual, enquanto estamos no aprendizado de que nada real foi afetado, aconteceu de fato, mas ainda há uma crença na nossa mente, porque estamos testemunhando uma vista de um mundo que está fora da mente de Deus, não devemos negar esse mundo e sim perdoá-lo ou largá-lo para deixá-lo para trás, transcender a ele e não negá-lo, porque nós negando, enquanto uma parte da nossa mente está dentro dele, nós estaremos negando o poder do próprio Pai, porque a mente tem o poder de Deus. Deus compartilhou do seu poder na nossa criação, na mente de Cristo. Então, a correção vai justamente para desfazer a crença de que a mente se tornou pequena, separada, e agora faltosa, e projetando um mundo falho. Então, a mente, ela tem todo o poder, se ela sim escolher de fazer isso. Mas a questão é por que ela escolheria isso, se ela é herdeira ou se ela tem a própria condição de Deus. Por que ela vai escolher a pequenez se ela tem toda a glória do poder de Deus? Então, isso que tem que ser revisto na nossa mente. E por isso que não negamos o poder da mente, mas corrigimos o equívoco dentro da mente. Seguindo aqui no 4, todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Então, toda cura que vai para o corpo, seja de remédios naturais, seja de forma de energias aqui do mundo, imposição de mãos, ou fármacos, ou químicos, tudo que é colocado, como aqui diz, meios materiais, como remédios para enfermidades corporais, então, são mágicos. Mágicos por quê? Porque fazem parte dentro da ilusão e não da realidade de Deus. Este é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades.
Então, acreditar que algo de fora possa curar o corpo e não vindo da mente é o primeiro passo para criar, para pensar que o corpo faz as enfermidades. Então, se o corpo fez a enfermidade, o corpo também aceita remédios de fora para curar a enfermidade. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não curativos. Então, todas as formas externas não curam a crença da mente que pensou separação. Então, qualquer pensamento que não venha da correção da ideia de separação de Deus, qualquer outra ideia é um agente não criativo que tenta curar o corpo. Contudo, e isso é muito importante que vem aqui também um alerta a Jesus, não decorre daí que o uso de tais agentes como propósitos corretivos seja mal. Jesus não está dizendo que não podemos usar temporariamente de mágica para curar o corpo. Ele não está dizendo que isso é mal. Se isso não é nada, não pode ser nem um bem, nem um mal. E como ele segue aqui adiante, isso também é muito importante. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. A dor, por exemplo, tem muitas vezes essa condição de colocar a pessoa sem acesso temporário às ideias da expiação. O medo muito forte faz isso também. Então, às vezes, é necessário, como ele diz aqui, olhar para esse controle sem o condenar, não dando realidade, mas observar ele, como Jesus dá a dica aqui adiante. Nesse caso, quando isso ocorre, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Então, pode-se usar temporariamente, se fazer uma transigência, abrir um espaço temporário para a magia, até que a mente esteja com menos medo para aceitar a real cura. Então, eventualmente, essa abordagem pode ser mais útil do que confrontar o medo, e aí, como ele segue aqui, ó, isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo, ou o doente, é fazer algo que aumente o seu medo. Então, se a cura imediata através do milagre traria mais culpa ainda à mente, então, nesse caso, é possível ainda usar de uma transigência. Usa de magia, porque isso não é tido como criação, isso não se engana quanto à magia por dar realidade a ela no sentido de que ela é a causa da doença. Então, por ela justamente não ser nada, mas a mente ainda está com medo, ela não desfez o medo, então nós podemos nos apoiar nela como meio para trazer condições melhores para, a partir de menos medo, nós olharmos de volta para o medo da mente. Então, os que estão doentes é porque já estão no medo, é o medo da mente a causa da doença. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se são prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. Um exemplo clássico disso é que se a pessoa está usando, isso é inconsciente, mas ela usa a doença como punição, a crença de que ela se separou de Deus, para que Deus não precise mais retaliar ela ou punir ela, porque ela já está sofrendo pelo que ela mesma fez a si mesma, e agora, se prematuramente um milagre é jogado em cima dela e lhe é retirada essa condição de doença ou de dor, de sofrimento no qual ela se apoia, mas se ela ainda tem a firme convicção de que esse é o meio de salvação, e essa doença, essa dor lhe foi retirada, ela vai
se precipitar ao pânico, ela vai buscar uma forma de uma doença maior ainda, de uma dor maior ainda. Então, e quem tem o alcance de saber isso? Novamente, só quem já não está mais no ego, quem está faz parte da expiação, que é o Espírito Santo, que é toda a mentalidade que já não acredita mais no ego como Jesus e todos os despertos. Então, é essa parte da mente que sabe onde que o recurso da cura verdadeira pode ser usado em forma de milagre imediatamente e onde ela ainda precisa ser aguardada para justamente não provocar maior pânico na pessoa e ela se afundar mais ainda em medo. É provável que isso ocorreu, quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. Então, a própria mente que acredita na doença, que projetou isso para o físico, para que agora o físico seja doente e traga sofrimento, essa doença no físico provavelmente veio justamente porque a mente agora está com medo de milagres, porque os milagres deixam ela frente a frente com a mentalidade curada, com a mentalidade de Deus. Então, por isso que é um processo de cura, por isso que a expiação, ela está em ação o tempo todo, a cada pensamento equivocado, a cada perdão que permitimos a uma crença equivocada aqui no mundo, nós estamos trazendo para mais perto essa correção, e à medida que essa correção vem acontecendo, os medos vão diminuindo, e diminuindo os medos, a mente está cada vez mais pronta para ser trabalhadora em milagres, em ainda de permitir a fase final da cura, que ela seja feita somente por milagres. Aí não é mais necessário agentes físicos ou magia, mas enquanto o medo ainda for mais forte do que a atração da cura, a magia ainda pode ser temporariamente usada, até mesmo porque não usá-la também dá significado ou realidade a ela. Então, tanto faz, o curso não está dizendo que não devemos usar magia, ele está apenas dizendo que magia ainda é nada. Isso não significa que agora não possa mais ir no médico, ou não possa fazer um tratamento contra câncer, ou não deva mais ter nenhum cuidado, ou seja, na alimentação, ou seja, a própria respiração. Enquanto pensarmos que somos um corpo, obviamente precisamos ainda respirar, é a mesma magia ainda. Nós não somos esse ser, mas isso, a consciência, ela vai despertando sem medo, porque o medo, ele é inconsciente, ele está dentro da mente, e esse medo, ele vai gradativamente diminuindo a cada milagre que acontece, a cada vez que aquilo que foi feito para trazer um testemunho de dor ou do sofrimento aqui, e acontece o oposto disso que deveria ter acontecido, porque nós permitimos que o milagre tomasse o lugar disso, a nossa mente vai se convencendo de que ela estava equivocada quando pensou separação. E assim, a cada convencimento, isso isso diminui o medo. Por isso que aqui dentro da correção, que ainda é ilusão, dentro da ilusão, Jesus fala na psicoterapia em degraus. Nós estamos subindo os degraus da cura. Não que hierarquia de ilusões existam, mas dentro do processo, dentro da ilusão, é como se existissem esses degraus. É que nem os níveis que não são reais, mas na nossa experiência parece que existem. O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. Então, a expiação pode ser expressa através de um testemunho físico ou não, mas não é esse o valor que ela traz. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for.
Então, o milagre, ele pode se expressar até mesmo através da magia. Então, a cura vem sempre através do reposicionamento da mente. Mas isso pode se expressar de várias formas aqui, seja qual for a forma. Isso significa que o milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Então, aquele que recebeu um perdão do irmão, a causa da doença é sempre um acordo secreto, onde quem vê ao outro doente concordou que ele assim o seja. Quando a cura lhe é oferecida, se a mente aparentemente do irmão ainda tem medo do milagre, mas de alguma forma ele já se abriu para a cura, aparentemente o milagre ele pode se expressar através da magia. Ele pode até se expressar através daquele tratamento químico, oncológico, lá dado a doença, isso é só um exemplo, pode ser qualquer outro tipo de doença, mas o milagre ele pode se expressar através disso, porque isso a mente de quem recebe o tratamento não tem medo, ela não tem medo de ser curada através de remédios, mas ela ainda tem medo de ser curada através do milagre, porque acha que daí Deus não aceitou o sacrifício. Então, aparentemente, o milagre pode se manifestar através desses meios. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. Então, o paciente, quando ele recebe a cura e ele aceita, o remédio é eficaz. Quando ele não aceita ainda a cura, o remédio não é eficaz. Isso também explica por que tantos tratamentos iguais, a formas aparentemente de doenças iguais, não funcionam de modos iguais a pessoas. Então, o nível de comunicação que a pessoa é capaz de aceitar naquele momento, ela ainda não é capaz de aceitar a cura completa, que é o nível de comunicação do Espírito Santo, que é a expiação, que nada disso é real, ela ainda não está pronta para aceitar isso, mas ela está pronta para aceitar os primeiros passos do degrau, que Deus não está contra ela e, portanto, ela não deveria estar doente. Então, essa forma de comunicação temporariamente pode se apresentar através de tal limite. Ela ainda é capaz, como todos somos, da comunicação mais abstrata do Espírito Santo. O Espírito Santo, aqui na ilusão, é o nível mais alto de comunicação. No céu, a comunicação é direta com Deus. Aqui nós precisamos ainda dessa ponte, que é o Espírito Santo. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. Então, o milagre está acima da comunicação que pode ser aceita através da magia, através de remédios, de meios físicos ou comportamentais, ou de energia, seja qual for. O milagre já está acima disso, mas o milagre, ele ainda, ele deve ser aceito na mente de quem o está recebendo. Enquanto essa mentalidade tiver medo, ela não vai aceitar ainda o milagre, e por isso que temporariamente é possível, então, usar da magia, não dando realidade à magia, mas permitindo que ela seja um meio temporário, altamente limitado, mas é o único meio que, eventualmente, alguém possa aceitar. A Marília levantou a mão, por favor. Estamos aqui na interação. Oi, Ingrid. Oi. Essa parte, né, que está falando aqui sobre, né, e você falou um pouco sobre a expiação, ela tem uma base, né? E a base da expiação é a confiança, é a fé. E Jesus, ele fala em todo o livro sobre essa disponibilidade, um pouquinho de disponibilidade que essa consciência tem
para ela aceitar a verdade como verdadeira, essa correção ela é possível. Então, a mente, ela pensando equivocado na separação, ela fica com medo de Deus, né? E aí ela tem medo dessa mudança. Ela acredita que mudar é algo prejudicial. Então, o que ela fez foi se esconder de Deus através dessa fragmentação. Mas quando essa consciência, né, esse fragmento, começa a aceitar que um pouquinho de disponibilidade, quando ela começa a aceitar que ela é responsável e ela pode mudar, né? Ela pode, que é esse observador que toma essa decisão por Deus, isso é possível, porque até então, dentro dessa ideia de separação, ela está achando que isso não vai acontecer, que é impossível, que ela não consegue, né? Que é dentro desse autoconceito. Então, dentro de um autoconceito, achando ser algo separado de Deus, é assim que essas consciências estão pensando, né? Elas estão experimentando, e aí, dentro disso, ela protege esse autoconceito. Então, eu vou ficar ali dentro, refletindo o que essa consciência fez, decidindo a partir do medo. Por isso que Jesus fala dessa disponibilidade para ir a partir da verdade, que é da expiação, que é essa base da fé, que é aceitar que nada aconteceu fora de Deus, que a separação foi impossível. E aí, através dessa pequena disponibilidade, então assim, o Espírito Santo, né, que é essa mente corrigida, ele faz essa mudança. Mas essa consciência, esse observador, ele precisa aceitar a sua responsabilidade, sim, para essa autoobservação e para a decisão em Deus. Porque senão eu vou ficar dentro desse equívoco protelando, sabe? Achando que um dia isso vai acontecer. E aí, dentro desse lugar, só vai ter as mesmas experiências de medo. Então, o medo não vai ser desfeito enquanto essa consciência, né, no caso desse fragmento aqui, essa personalidade, ela não usar e não se valer desse observador. Enquanto esse observador ele ainda está dormindo, né? Ele ainda está ali confundido e dando esse poder para o autoconceito, essa vai ser a experiência. Medo acima de medo, né? Porque ela está ainda dando realidade a isso. Então, é essa disponibilidade, é quando essa consciência, ela aceita, né? Esse observador, ele aceita esse convite de Jesus para se abrir para a verdade, para ela olhar a partir da verdade. Então, sim, aquilo que parece ser um passo, ele é possível dar aonde a confiança foi estabelecida, onde a confiança já é a meta, né? Essa é a meta e esse é o deslocamento. Então, a partir daí, sim, vai olhar para tudo, não vai negar nenhuma sensação, nada como experiência, mas não saindo dessa base, né, que é a fé, de que nada real aconteceu. Então, eu quis frisar isso, porque às vezes a gente fica ainda favorecendo o próprio medo, sabe? Uma decisão que nem está aqui agora, ela é capaz de tomar essa decisão agora, e Jesus, ele demonstrou e disse que é possível, e é assim, ele já fez, e Deus garantiu isso, é garantido por Deus, e aí esse observador não se vale disso. Então, por isso que é essa importância, né, de usar a fé e partir da verdade. De fato, Marília, e por isso também o próximo estudo na consequência aqui, a próxima sessão, é a função do trabalhador de milagres. Jesus trouxe essa sessão aqui, a cura como liberação do medo, e agora sim, esse convite, tudo que você trouxe, Marília, é verdade, e nós vamos aprofundar em como fazer isso aqui nessa próxima sessão, que fica esse convite para o próximo estudo da função do trabalhador de milagres, dentro dessa abertura, dentro dessa disponibilidade, dentro desse deslocamento da mente, que é tão necessário. Tudo que você trouxe aqui, então, a partir do próximo estudo, nós vamos ver como fazer
isso e mais um incentivo de por que fazer assim. Obrigada por trazer, então, já esse depoimento, que é até uma própria preparação do próximo estudo, Marília. Alguém tem... Nós concluímos aqui, então, a leitura sobre a cura como liberação do medo. Alguém gostaria de trazer mais alguma contribuição aqui? A Júlia, por favor. Oi, Ingrid. Oi. E dentro disso que a Marília falou, né, uma coisa que a gente tem falado ali é sobre o esforço, né? Eu não tenho que fazer isso através do esforço, pensar que eu tenho que me livrar do medo, então eu tenho que fazer alguma coisa para resolver. E aí eu fico nesse ciclo constante de ficar tentando resolver através desse esforço de tirar. Eu quero tirar isso aqui, eu quero parar de sentir, eu quero resolver uma questão, por exemplo, das formas que o medo se manifesta, né? Quando, por exemplo, eu penso que eu não consigo dizer não, né? Eu penso que eu não consigo negar um convite ou alguma coisa assim. Eu não tenho que fazer isso através do esforço. Eu posso mudar o posicionamento mental em relação a isso, que tem a ver com isso que a Marília falou, que eu mudo a forma como eu olho para isso confiando na verdade. Então, eu olho e sei que esse medo não está vindo, né, não está vindo dessa situação, não está vindo dessa fala, dessa forma aqui, desse aspecto, o medo não está vindo disso, né, o medo está vindo de um pensamento de separação, né, de uma mente que acreditou na separação, e agora essa consciência usa essa imagem aqui para confirmar, dizendo que o medo está vindo de fora, né, parece que o medo está vindo desse não que eu não consigo dizer, né, ou dessa forma que eu não consigo me posicionar diante de alguém, né, e o medo não está vindo disso. Então, quando a mente aceita que o medo não está vindo disso, ele está vindo só de um pensamento, e que a crença é esse observador aqui que vai ter que se distanciar, não dar significado para essa crença e confiar, na verdade, porque é isso que esse observador faz, ele retira a crença, né, na ideia de separação e coloca a crença na realidade. Então, ele tira o foco, né, e quando esse deslocamento vai sendo feito, aí eu vou passando a conseguir me posicionar diante desses convites, dessas situações, né, desses aspectos, mesmo que haja sensações, né, eu não estou me confundindo com isso, né, então eu não estou fazendo isso através de um esforço, eu estou fazendo isso porque eu confio totalmente na realidade e não mais nisso aqui que parece que está acontecendo. Então, senti de trazer isso também. Isso, através de milagres. Como a Marília também fez o convite de vivermos através dos milagres, e não de um reforço do equívoco, não do reforço do ego. Então, através de milagres, como a Marília já trouxe, como você trouxe, Júlia. E é isso que Jesus está nos trazendo com esse curso, que nós podemos vivenciar essa aprendizagem através de milagres, no lugar do esforço, do sacrifício, da dor, da culpa, do medo. Então, através desses milagres. Mais alguém gostaria de trazer uma contribuição aqui? Não. Pessoal, eu vou encerrando, então, aqui a nossa gravação e o nosso estudo.